Eu estava em um treinamento no final de semana passado em São José do Rio Preto, a Ieda estava lá presente comigo, e eu estava explicando para aquele pessoal lá da empresa que nós somos muito limitados ao pensar, que a maneira como eu penso é uma decisão que eu tomei. Tipo, eu penso assim porque eu quero, eu penso assim porque eu gosto, eu penso assim porque isso me faz mais feliz. Quando na realidade, eu, como você, é fruto do meio. Que meio? O meio que você viveu, o meio que você aprendeu, o que você viu na TV, o que você viu na internet, o que seu pai e sua mãe ensinou, as pessoas do seu convívio. Todas essas pessoas influenciaram você. Mas o que você não sabe é que alguém também influenciou essas pessoas. Essas pessoas também eram fruto de um meio, para também pensar daquela maneira. E naquela ocasião eu estava falando, Haroldo, que houveram dois pensadores, dois homens importantes no sentido histórico, não que é importante para nós, né? E esses dois homens influenciaram uma geração inteira. Vou dar um exemplo, vou falar que rapidamente você vai entender. Um desses foi Freud, que é o pai chamado da psicologia, e Freud, na maneira dele de pensar, e ele era judeu e ateu, e ele acreditava na perspectiva dele que todo problema do ser humano tinha um princípio na sexualidade. Não é tanto que é verdade que ele teve caso com quase todas as pacientes que ele tinha. Era um depravado sexual. É a história, a biografia dele traz isso. Mas o que marca mais a história de Freud não é nem os pecados que ele cometia. O que marca a história de Freud é que ele não considerava o mundo espiritual. Para ele só existia o quê? Matéria. Isso que você está vendo. Aqui, ó, isso aqui que você está vendo é o que existe. O resto é só filosofia. Que nem diz o outro, né? É o ópio do povo. A religião é para enganar, para entreter o povo. E aí, um contemporâneo dele, que foi Jung, que também teve os seus erros cometidos na história, está registrado na história. Jung, por sua influência, né, paterna, porque era um pastor anglicano, ele acreditou na sua trajetória que de fato o mundo espiritual existia e ele influenciava o comportamento do ser humano. Tanto é verdade que eles andaram juntos por muito tempo e foi esse ponto que fizeram com que eles se separassem. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que você chegou aqui, pode ser que você já pensou nisso ou não sei, considerando que o mundo espiritual não existe, por exemplo. Tipo, não, eu não acho que é assim. Só que você acha que você pensa assim por sua livre e espontânea vontade. Quando na realidade você está sendo influenciado por décadas e décadas e décadas. E a humanidade foi influenciada por Satanás desde Gênesis. E vem sendo influenciada, né? Influenciada. E eu estava explicando isso para esse pessoal. E eu me lembro que eu falei para ele, então vai chegar um momento aqui que eu vou dizer coisas que você fala assim, não concordo, eu discordo, isso não é verdade, não é assim, mas é normal, sabe por quê? Porque já parou para pensar, quem aqui, além da Ieda e da Yara, conviveu junto na infância? Assim, quando eu falo infância, desde que nasceu, alguém aqui não? Vocês também, né? A filha, isso. As três também. E você vai perceber que, em geral, os irmãos, quando convivem juntos, eles têm uma linha de raciocínio semelhante. Não quer dizer que eles pensam exatamente igual. Mas é uma linha de raciocínio. Estou dando um exemplo que lá em casa, por exemplo, lá em casa, o Mateus e a Alice não consideram um mundo sem Jesus. Se eles são crentes em Jesus, eu não sei. Mas para eles, Jesus existe. Porque o pai e a mãe ficam o dia inteiro. Jesus, vamos orar. Aí fica lá orando para quem, gente? Não vai... Então, Mateus, quando eu oro, papai, você demorou na oração. Eu tá com fome. Mas o que eu quero dizer é que eu e você também fomos influenciados desde petitinho a pensar da maneira como a gente pensa. Por isso que quando a palavra de Deus entra na nossa vida, é uma verdade que entra para sair uma mentira. Não tem como a verdade ocupar um lugar da mentira. Uma mentira ocupar o mesmo lugar com a verdade. Ou sai uma verdade, ou sai uma mentira. Então, gente, quando o Haroldo fala que nós estamos vivendo dias difíceis, porque pode ser que você olhe para o mundo e fale assim, não, mas o mundo não está desse jeito. Não está tão difícil assim. Tá, vai lá, o salário não é o que eu esperava. A saúde não é assim de um atleta de alta performance. O marido não é aquele marido. Ou a esposa, não é aquela esposa. Os meninos, não é aquele, mas também não está morrendo de câncer. Não é? A gente começa a viver assim. Só que na realidade eu fui fazer uma palestra em São Paulo há 2 meses atrás, eu falei na palestra, será que
É o homem? Ou será que o mundo está perdido? Como é que eu falei lá? Eu falei uma coisa nesse sentido. Como é que eu falei? Será que... Não. Eu quis dizer o seguinte. O mundo... Quem é que está com problema? É o mundo ou é o marketing que melhorou? Porque o marketing que vendem para nós do mundo, realmente... Eu estava querendo dizer, fazer esse contraste, né? O mundo está pior ou foi o marketing que melhorou? Obrigado. Porque, de fato, quando você lê aquelas propagandas da Qualy, da Sadia, gente do céu, brinca aqui, né? Quis menino dourado. Quis menino maravilhoso. Quando você vê as novelas, quis homem comportado, quis homem bonito. Vai pra academia, chega em casa feliz, dá uma boa noite. Aí as mulheres olham pra cá, tá vendo? Não é? Porque a gente acha que isso não está influenciando a nossa maneira de pensar. Me recordo que, numa viagem que eu fiz com o Marco Túlio, e o Marco Túlio, e nós não temos problema com isso, e o Marco Túlio gosta de escutar qualquer tipo de música lá, dentro que ele gosta, óbvio, e ele sabe que eu sou sistemático, no carro põe louvor. Mas não é porque eu sou religioso. Aí um dia eu fui explicar, porque o Marco anda comigo tem 10 anos, eu fui explicar pra ele, depois de 10 anos, por que eu ponho louvor. Por um único motivo, porque eu descobri que a minha mente é um lugar extremamente perigoso. A nossa mente, ela está nos traindo o tempo inteiro. E aí, você escuta uma música, que seja qualquer música, porque uma vez perguntado lá pro Paulo Júnior, você ouve música do mundo? Ele falou, claro, eu sou surdo. Porque aí tem uma música do mundo e uma música que é daí. Como assim uma música é do mundo? Tudo tá do mundo. Como é que é, né? Música de Deus, Deus falou, escreveu a lei. Como assim? Quando na realidade você tem que escutar. A diferença é música boa, música ruim. Essa que é a questão, né? É igual falar de vinho, né, Paulo? O Paulo gosta de falar de vinho, né? Você bebe vinho? Ele falou, só se for bom. Se for ruim, dá dor de cabeça. Então não tomo, né? Mas é verdade, porque isso vai tudo influenciar a nossa maneira de pensar. Então, gente, em nome de Jesus, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente meditar na palavra de Deus, estejam cientes que essa é e sempre será a palavra de Deus. Então, uma pergunta importante para a gente começar o dia seria, o que você veio fazer aqui? O que você espera disso aqui? Né, eu tenho aprendido a parar de falar vamos à igreja, para ver se eu educo meus meninos a pensar que eles é igreja. Sabe aquela coisa que nós já entendemos, que nós somos o templo, nós somos o santuário de Deus, morada em espírito. Esse argumento, vamos à igreja, fica tipo assim, eu vou lá à igreja e segunda, licença para matar, sabe essa coisa? Por quê? Porque lá é a igreja, e aqui? Não, aqui não, lá é a igreja. Não, nós somos a igreja. Por isso que a palavra congregação ou assembleia é a assembleia do quê? Das igrejas. Então, se você não é igreja, de verdade, você está perdendo seu tempo. Porque assim, eu estava lendo um texto esses dias e o cara falou, gente do céu, como a nossa geração está perdida. Ele falando da igreja, ele não está falando do mundo. Ele fala, gente, o povo vai na igreja hoje para pedir bênção. O povo vai na igreja para ver alguém. O povo vai na igreja para, né, para ver se traz uma lei de volta, para ver se traz uma bênção, para ver se traz uma cura. O povo está indo na igreja para, né, para tentar alguma coisa. Mas a única coisa que ele deveria fazer, ele não faz. Que é o quê? Cultuar ao seu Deus. E sabe por que a gente vem aqui para cultuar a Deus? Podia cultuar a Deus em casa. Você sabia disso? Não? Te falaram isso? Não. Pode. Mas sabe por que você vem aqui? Porque às vezes sozinho, eu não sei você, mas eu sozinho não dou conta. Eu já entendi. É por isso que, né, frequentemente, como a gente vem aos domingos, eu sinto falta de vir ao domingo, porque eu sei que eu preciso cultuar, meu Deus. Véio. E detalhe, hein? Tem gente que acha que você precisa cultuar a Deus porque Deus precisa dar uma guinada durante a semana. Fala, nossa, se esse povo não me adorar, eu vou entrar em crise. Meu irmão, Deus não precisa do seu culto. Mas sabe por que você precisa cultuar a Deus? Para você reconhecer quem você é e quem Deus é. Se a gente não fizer isso, a nossa memória vai fazer o que com a gente? Nos enganar perpetuamente. Achar que está tudo certo, está tudo resolvido. Aí eu me lembro sempre dos israelitas, quando ia cultuar o seu Senhor, no templo, e tinha lá o sacrifício, e a história mostra que era um ambiente extremamente, como é essa palavra? É uma coisa zelosa, uma coisa piedosa, cuidadosa, temerosa. Então as pessoas que estavam ali no templo sacrificando, não estavam indo ali para pedir um bezerro a mais para Deus. Não estavam indo ali para ver se melhorava a mulher, para ver se melhorava os meninos. Eles estavam ali por uma única, exclusiva questão.
cultuar o seu Senhor para perdão e remissão dos seus pecados. Porque eles tinham consciência que não tinha como prosseguir se não fosse dessa maneira. Só que hoje, vamos falar a verdade, o ajuntar de pessoas virou algo estranho. Virou tudo, menos cultuar o Senhor. Por quê? Porque nós estamos sendo influenciados por alguém. Alguém está nos influenciando. Aí o cara resolve fazer um batismo, aí põe um tobogã. Aí o cara sai, desce o tobogã lá embaixo e está batizado. Aí o cara que foi convidado para ir no dia, olha para aquilo e fala assim, isso é ser batizado? Essa igreja é legal demais, eu quero esse negócio também. Ué. E tem que pagar quando? Não, já está pago. Não tem que pagar ainda descer o tobogã, ainda vou sair batizado, abençoado por Deus. Eu vou descer tobogã, ué. E ele desce. Mas ele está mais um prosélito descendo, pecador molhado, saiu de lá achando que está resolvido. Não está. Porque acha que aquilo ali, de alguma maneira, faz parte do contexto da igreja, vamos falar assim. Então eu queria, a Priscila, nossa irmã Priscila leu um texto para nós no início, e eu quero voltar nesse texto. Espero nunca mais sair desse texto, para não virar pretexto, né, Pedro? Mas abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. 12. Hebreus 12. 12. Eu tô até com medo de falar que hoje vai ser breve, que depois eu não sei, né? Mas eu queria, antes da gente ler, eu tava pensando lá em casa ontem, eu falei assim, quando eu chegar amanhã para compartilhar, eu vou fazer assim, ó, ufa, que nós mudamos. Nossa, meu Deus do céu. Mas a casa tá parecendo que não mudou, mas ainda não mudou, entendeu? Lá tem sacola que tá... Aliás, eu não entendi como num apartamento coube tanta coisa. A Letícia esteve lá para nos ajudar, certo, Letícia? Não tem lógica. Não tem lógica. Mas assim, é coisa que Deus vai curando, né? Mas, antes de ler o texto, eu quero contar o que aconteceu ontem. Ontem, a Ieda ficou no apartamento, o pessoal pôr as coisas no ônibus, no carro lá, no caminhão, e eu fui para casa para esperar, que ia chegar alguns móveis lá, né? Aí o cara chegou, né? Primeiro ele pôs a cama, né? Ele chegou e pôs a cama. A gente comprou uma cama nova que a gente sonhava, tem 12 anos com essa cama, né? E realizou lá a cama. Eu olhei pra cama e falei, nossa, precisa até de interfone agora, porque é tão grande que pra falar com a Ieda, eu preciso de interfone, assim. Mas na hora que eu olhei a cama, o cara tava montando, eu falei, você podia dar licença, por gentileza? Aí o cara achou estranho, né? O que isso me vai fazer? A cama, né? Aí ele saiu, aí na frente tem uma varanda e tem uma mata na frente do quarto, assim. Aí eu queria fazer isso. Eu deitei na cama e tirei uma foto de eu olhando pra grama, tipo assim, olhando pra mata. Não sei pra que eu fiz isso, mas eu fiz. Mas aí, lembrando dessa foto, eu lembrei do texto, que nós vamos compartilhar agora. Depois eu vou explicar o mais contexto sobre isso, mas vamos lá. Vai fazer sentido, é meio louco, mas vai fazer sentido. Vamos lá. Hebreus 12, a partir do verso 1 até o 3, tá? Portanto, vírgula, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, vírgula, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. E aí, quando eu olhei para aquela mata, eu pensei, não é para lá que eu tenho que olhar. Entende isso? Não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não tem coisa mais, como é que eu posso falar? Mais interessante para o mundo espiritual, para as trevas. Não tem nada mais
poderoso para as trevas do que eu e você venhamos nos distrair. Distração. Distrair. Sabe aquela coisa, aquele ditado? Cochilou, o cachimbo cai. Distrair. E Satanás às vezes não precisa nem fazer você pecar, cometer um erro grave, nada. Basta tirar o quê? O foco. Se você mudar meio milímetro, já é suficiente para que daqui a 1 ano você se desvie milhares de metros. Nós já falamos aqui que a engenharia é provada, a arquitetura sabe, se você vai construir um prédio de 100 andares ou 30 andares, e se no primeiro andar você erra 1 milímetro, no final de 30 andares, o erro é de 9 metros. Imagina um prédio torto de 9 metros. Ou seja, o nosso desvio ele é exponencial. Ele não é, esse mês eu desviei um pouquinho do meu foco. No outro mês eu vou desviar mais um pouquinho. E a gente sabe que é assim que as coisas acontecem. E aí, meus irmãos, dando um pouco de contexto sobre o que a gente está lendo, o texto, você vai ler vai perceber que em Hebreus capítulo 11 é o famoso texto que vai falar pela fé, né? Pela fé. Pela fé quem? Pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Moisés. E vai dizer que esses homens, pela fé, fizeram coisas impossíveis. Que pela fé eles venceram coisas imagináveis. E que pela fé eles alcançaram testemunho. E essa palavra testemunho que a gente sabe que é martireu, que fala de mártir, né? Ou seja, é alguém que não só morreu por aquilo, mas alguém que experimentou o que está falando. E existe uma enorme diferença entre falar uma coisa e experimentar o que você está falando. E talvez nada faça mais sentido para uma vida cristã do que isso. Nós já fomos em algum momento da história um louro José. Quem nunca foi? Não é? Não sabe nem o que está falando, mas fala. E as pessoas que estão em volta falam, uau! E você não vai ver o que você está falando, não? Não é? E aí, dentro desse contexto, você vai ler lá no capítulo 11, no versículo 11:37, do 36, vai falando assim, 11:36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Versículo 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram. Contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí, de repente, no capítulo 12, o escritor de Hebreus diz, portanto, olha que coisa louca, portanto. O portanto é como se o escritor escrevesse tudo isso, de repente ele, agora eu vou fazer a aplicação. Eu vou explicar como isso vai acontecer. Como você vai conseguir ter seu nome escrito no livro da vida. Como o seu nome vai estar escrito na palavra de Deus, como está aqui, como de Moisés, de Abraão, de Enoque, de Noé. Como? E ele fala, portanto. E ele continua. Também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Sabe, meu irmão? Eu lembro do Paulo falar isso para a gente no início. Você quer ver poder, meu irmão? Você quer ver glória? Tira o pecado do meio. Você quer ter uma vida diferente, meu irmão? Tira o pecado da sua vida. Porque o que o escritor Hebreus está falando, que nós fomos feitos santos, né? A Bíblia fala isso, nós fomos apartados, separados para um uso exclusivo de Deus. Mas a Bíblia também fala que o pecado está tenazmente nos procurando. Todos os dias. Quem aqui disser que não é tentado todos os dias a pecar, está mentindo.
Mas o mais legal é saber que você consegue reconhecer isso, entende? Porque quando nós estávamos nas trevas, perdidos, separados de Deus, nós jamais vimos isso. Só que agora nós temos nós somos investidos de uma capacidade sobrenatural de reconhecer quando nós iremos pecar. Algo que antes a gente não tinha nem ideia, mas hoje a gente sabe. E então ele vai dizer, o escritor, que nós estamos rodeados de nuvem de testemunha. O que quer dizer o escritor é que quando ele escreveu isso, ele disse, eu estou olhando aqui para o lado e estou vendo que muita gente está morrendo, sendo cortada ao meio, perdendo a cabeça, mas não negando o quê? O seu Senhor. Meus irmãos, sabe como que a gente hoje em dia tem negado o Senhor? Perdendo emprego, perdendo amizade, magoado com alguém na igreja, falta de recurso. E a Bíblia vai dizer que tinha um homem sendo cerrado ao meio e não negando o seu Senhor. Esses eram os testemunhos que o escritor estava dizendo. Esses eram os martireus que ele estava vendo, que estava de alguma maneira impactando, influenciando ele. Sabe qual é o seu problema e o meu? Que nós estamos ouvindo Freud até hoje. Por meio de um monte de coisa que está sendo dita. Por que você acha que a Constituição ou o Estado quer eliminar Deus de tudo? Porque o objetivo do Estado é que você adore o Estado. Que você idolatre o Estado. E melhor, que você dependa dele. Por isso que socialismo é do inferno. Porque enquanto Deus está querendo te libertar, o Estado está querendo te escravizar. É só por isso. É por isso que nós não somos nem direita nem esquerda. Nós somos o Evangelho. Que o Evangelho não é uma coisa e nem outra. Até porque, de fato, a política é uma distração também. E quando você está lá torcendo pro Bolsonaro, e nada contra, tá, gente? Mas quando você está torcendo pelo Lula ou pro Bolsonaro, você tinha que estar com o olho em quem, Michele? Você tinha que estar com o olho em quem, meu irmão? Em Cristo. Mas também é uma forma de distração. E de verdade, Satanás não importa se vai ser o Lula ou se vai ser o Bolsonaro. Para Satanás importa que você perdeu o quê? O foco. Para Satanás não importa se você vai ganhar bem ou mal. O contanto que você esteja descontente com o seu trabalho. Desfocado com o que você está fazendo. Sabe essa coisa? Né? Satanás não vai... Ontem eu tive essa experiência. Satanás não vai importar se você vai dormir de frente para a mata ou se vai dormir num apartamento de 70 metros pequeno. Contanto que você fique preocupado onde você quer morar e não focado em Cristo. Para ele não importa. Entende isso, meu irmão? E aí continua o texto, né? Desembaraçando de todo peso e de todo pecado que eternamente nos assedia. Essa expressão peso é uma coisa interessante. Mas o que ele está falando? Será que é do peso mesmo? Gordo, igual eu tô ou não? Será que é isso que ele está falando? Sabe que um dia eu conversando com a Ieda, lá, alguns de vocês sabem, né, a casa que a gente construiu foi muito difícil, um processo muito doloroso. Se eu tiver que passar de novo por isso, eu prefiro ir para a glória, literalmente. Eu acho que cada obra deve ter um mínimo, uma legião de demônio. Deve ter, não é possível que uma obra não tem demônio. Não tem lógica. Mas enfim, isso é outra história. Mas eu conversando com a Ieda, e aí falando para ela, nossa amor, já pensou se nós construir tudo isso aqui, Deus falar assim, agora vai para outra cidade? Deus é bem capaz de fazer isso, não é? Aí a Ieda brincou e falou, olha, a gente vai, né, mas tem que aparecer em carne e osso para falar. Mas assim, eu estou dando esse exemplo porque isso é uma forma de peso. Nós vamos nos prender nesse mundo. Vamos querendo raiz, sabe aquela coisa? Você vê que você tem que querer raiz em algum lugar. Não, bicho, isso é uma forma de pensar que não é bíblica. Até porque na Bíblia nós somos chamados de peregrinos. O peregrino, ele não encontra lugar nesse mundo. Sabe por quê? Porque ele não é desse mundo. Segundo a Bíblia, ele foi chamado para ser um ser o quê? Celestial. Só que nós corremos o risco de ir lá fazer uma casa confortável, falar, me encontrei nesse mundo. Meu irmão, é o maior perigo. Nós estávamos lá na bagunça e eu falei, se é desse jeito, nós vamos ver, bagunçado, para não parecer que é a casa perfeita. E aí, meus irmãos, eu quero ler, antes de continuar, um prefácio de um livro que eu estava lendo, e eu quero que vocês prestem bem atenção nessa leitura. Aqui estamos nós, na igreja sul-americana, conservadora ou liberal, evangélica ou tradicional, protestante ou católica, emergente ou não,
indo muito bem. Assim estamos ocupados em diminuir dimensões, em tornarmos culturalmente relevantes, em chegar, em atrair, em fazer discípulos, em administrar o maquinário, em utilizar princípios bíblicos sem complicações, em comemorar a recuperação, em facilitar para o usuário, em descobrir a vida com propósito, em praticar paz com justiça, em utilizar as disciplinas espirituais, em crescer na autoestima, em reinventar a nós mesmos como empresários eclesiásticos eficazes e, em geral, em nos sentir muito melhores pelas nossas próprias conquistas. E o autor perguntou, você nota alguma coisa faltando nesse prefácio? Você nota, não? O que está faltando? Jesus Cristo. Entende isso? Jesus Cristo. Por quê? Porque, segundo esse autor, ele escreveu esse livro há 50 anos atrás. Ele disse que nós experimentaríamos um evangelho sem Cristo. E é exatamente o que nós estamos vivendo. Quando o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos haveria uma grande apostasia, você acha que ele está falando de quê? Porque ele mesmo disse que nos últimos dias o conhecimento, as coisas de Deus iam se multiplicar de maneira extraordinária. Aí a gente olha, aí você entra no Instagram, tem um cara falando de Jesus, tem não sei o que falando do Evangelho. Você fala, tá vendo? O povo tá mentindo, tá muito melhor. Não, gente. Porque é exatamente esse foi exatamente o contexto que Jesus veio. Você acha que faltava religião em Israel? Você acha que faltava religioso? Não, meu irmão. Sabe o que faltava em Israel? Cristo. Por isso que ele veio. E hoje em dia, sabe o que está faltando na igreja? Cristo. Parece mentira isso, né? Porque quando você pensa no Evangelho, você pensa logicamente em Cristo. Mas não é tão óbvio assim. Porque se você for em outras religiões, e a gente já falou isso, todas elas falam de Jesus, mas não do Cristo. Uai, Tiago, não é a mesma coisa? Depende, eu não sei como é que você foi influenciado a pensar sobre Jesus Cristo. Pode ser que você pense que Jesus é o filho de Maria, como um católico pensa. Pode ser que você pense que Jesus é um mestre, como o Espiritismo pensa. Pode ser que você pense que Jesus é um grande profeta, mas o profeta é Maomé, como o islâmico pensa. A pergunta é quem você pensa que Jesus é? Qual é a sua maneira? Você olha para ele e fala, mas quem é esse cara? Ah, ele foi uma boa pessoa e foi injustiçado, mataram ele na cruz. Se eu tivesse lá, meu irmão, se eu estivesse lá, você tinha crucificado também. Você tem dúvida disso? Não. O texto acabou de dizer que ele sofreu tamanha oposição dos pecadores. Sabe quem matou Jesus, meu irmão? Eu e você. Se você não tiver isso na sua cabeça, você não entendeu o Evangelho. E aí, meus irmãos, esse autor continua e ele faz uma pergunta. Então, como seria uma sociedade? Como seria uma sociedade se Satanás assumisse todo o poder? Olha a pergunta que ele fez. Doido, né? Como é que você acha que seria, André? O caos? Como é que você acha que seria, o Yara? Uma sociedade onde Satanás assumisse o poder? Hã? O comunismo. Para você, Letícia. Não, sim, mas como seria uma sociedade... Ele declarar, eu sou o dono disso aqui. Como é que seria? Deixa eu te falar uma coisa. Esse autor... Mas olha que curioso. Esse autor tem uma visão completamente diferente da sua. Não. Esse autor tem uma visão completamente diferente da nossa. E sabe como é que ele fala? Ele acredita, e ele escreveu isso há 50 anos atrás, ele acreditava que essa sociedade não faltaria saúde, não faltaria moradia, não faltaria locomoção, não faltaria recurso, não faltaria nada. Hã? Não, mas aí que tá. Isso chama Europa. Você entende? Não, mas deixa eu te falar. Quem aqui já foi na Europa? Quem teve, né? Quem nasceu na Europa? Michel. Mas quem... Deixa eu te falar uma coisa. Na Europa tudo funciona. Esse é um engano. Eu sei, Michel, eu sei. Mas é porque você não frequentou as favelas do Rio de Janeiro.
Né? É que você não frequentou as favelas de Uberlândia. Aí pra você não... Mas assim, eu tô brincando. Mas, por exemplo, se você no país da Michelle, lá se você pegar um carro, pegar as estradas famosas da Bélgica, não tem jeito de dar errado. Lá foi feito de um jeito pra você você não tem como morrer. Tem guarda-rei do começo ao final. Tipo, se você fizer uma besteira, você não morre. Mas aí, esse autor vai dizer que ele acredita nisso. Por quê? Porque ele sabe que uma das formas que Deus utiliza de chamar a atenção do seu povo é por meio das lutas, dos desafios, das derrotas, das dificuldades. Ele sabe, porque ele sabe do que a gente é feito. Que se... Nossa tendência é achar que é muito bom. Isso. E a gente precisa focar na eternidade. Então, Deus manda problema para a gente entender que existe algo melhor. Não, e se você ler no Hebreus 11, finalzinho que a gente leu, fala que esses caras cortados ao meio encontraram um bom testemunho. Olha, a visão de Deus sobre o mundo é completamente diferente que a minha sua. Esquece, mas é completamente. Às vezes nós vemos o mundo como um condomínio fechado. Não. E Deus vê um mundo condenado, é o que a Bíblia diz. Mas o mais interessante de pensar nisso, porque pode ser que dentro da realidade que você cresceu, você alcançou um padrão de vida confortável, tipo, tranquilo. E isso é um desafio. Por quê? Porque pode ser que a maneira como eu fui criado, eu estou vivendo uma vida extraordinária, certo? Pode ser que alguém que foi criado diferente de mim vive uma vida e fala, não, essa minha vida é horrível. Eu vim de uma situação muito boa e minha situação hoje é muito pior do que quando eu era pequeno. Isso pode acontecer, né? Mas o importante é pensar o seguinte. Por que será que coisas ruins, teoricamente, vou fazer um aspas aqui, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que será? Porque quem fez essa pergunta acha que tem alguém bom, entende o problema? Entende qual é o problema? Quem fez essa pergunta acha que existe alguém bom. E como ele acha que tem alguém bom, ele acha que quem é bom não pode acontecer coisas ruins. Só que parece que Deus tem uma visão completamente diferente, porque Deus diz que nós teremos aflições. Tem de bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Então, no texto, e vamos continuar no texto, eu fiz esse paralelo para vocês entenderem. E o escritor disse, então tira o peso, tira o pecado. Sabe por quê? Você tem uma corrida, meu irmão. Já pensou se fazer uma corrida com um saco de 20 quilos nas costas? E sabe, meu irmão e minha irmã, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas de alguma maneira, pecar contra o Senhor não vai fazer o Senhor mais furioso, mais nervoso, menos santo, mais preocupado. Deus, segundo a Bíblia, Deus não sofre nem sombra de variação, de mudança. Então o fato de você pecar ou não pecar não faz diferença para Deus, mas faz diferença para você. Entende o problema? Uma vez eu vi um autor dizendo que o pecado era a maneira do homem se desumanizar. Quanto mais eu peco, menos humano eu me torno. Quanto mais eu peco, menos semelhante ao Senhor eu me torno. E se esse é o propósito eterno, ser feito à imagem e semelhança de Cristo, se esse é o propósito eterno, quando eu peco, é um pouquinho menos que eu deixo de parecer. E eu deixo de viver um propósito pelo qual fui chamado pelo Senhor. Mas o texto vai dizer uma carreira que nos está proposta. Você entende que ser chamado pelo Senhor é ser chamado por uma carreira? Não? É ser chamado por uma corrida? Corrida para quê? Corrida para quê, meu irmão? Lembra dos corredores romanos? Na Grécia Antiga, fala que os corredores, os campeões ganhavam uma coroa, certo? Essa coroa era uma coroa que dava o quê para esse cara? Glória. E essa coroa de glória que esse cara recebia é como se ele se diferenciasse dos demais. Ele não era igual aos seus semelhantes. Ele era alguém diferente. Certo? Mas a Bíblia vai dizer que de alguma maneira nós nos tornamos vencedores já. Por que você se tornou vencedor? Você sabe, não? Porque Jesus venceu. Certo? Quando o cara põe o para-choque, porque nós somos
mais do que vencedores, o cara tá querendo falar assim, eu sou bom, viu? Bom pra caramba. Porque tem um vencedor e tem um mais que vencedor que sou eu. Mas quando a Bíblia fala que você é mais que vencedor, porque você venceu algo que você nem correu. Você venceu algo que você não teve necessidade nem de cortar um palito. Mas aí vem Jesus e pega essa coroa de glória e entrega para você. Por isso você se tornou agora mais que vencedor. Cuidado, não pela sua capacidade, não pelos seus méritos. E aí depois de tudo isso, ele vai falar o seguinte. Então, pega essa carreira e persevera. Meu Deus, o Haroldo falou aqui mais cedo, não deixa o cachimbo cair, persevera, fica firme. Por quê? Porque os dias são maus. E sabe por que os dias são maus? Porque eles sempre serão. A Renata, que não está aqui com a gente, gosta de falar, nossa, eu quero ter um dia de paz. E não vai ter. Essa paz do mundo não vai ter. Por isso, quando você vai falar com ele, aí, meu irmão, tudo em paz? Rapaz, tô na paz. Tudo certo. Nem o inimigo vendendo igual água, viu, meu irmão? Tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa dando... Vai dar, meu irmão, então prepara, porque você já está chegando, ou vai dar alguma coisa errada, ou você está vivendo outra carreira. Até porque, pra você correr numa carreira, você tem que correr num caminho. E esse caminho tem um nome. É Jesus Cristo. Se você, por onde você está passando, porque tem gente que faz inimigo por outro motivo, né? Aí xinga, briga, né? Aí não, você vai fazer inimigo mesmo. Mas se você está andando reto, em Cristo, está fazendo inimigo, Jesus disse lá em João que eles nos odiariam. Por quê? Porque o mundo odiou quem? Ele. E se ele está em vós, e aí vai dizer lá em Colossenses que é a esperança da glória, mas vai ser uma glória assim, gloriosa, mas vai ser um monte de desafio. Por isso que Hebreus 11 vai falar que pela fé, Noé, pela fé, Enoque, pela fé, Abraão, pela fé, Moisés. Não foi pelo seu esforço. Entende isso? Não. Porque Noé, com toda a sua inteligência miraculosa, não sabemos como, ele criou um barco gigante e botou todos os animais lá dentro. Aliás, tem gente que fala que Deus realmente tem uma profissão. É marceneiro. É verdade. Ele mandou fazer um barco e depois ele veio e fez de carpinteiro. Né? Jesus fez móvel, eu acredito. Tenho certeza que ele era marceneiro. Mas os marceneiros que eu conheci recentemente, né, amor? Pelo amor de Jesus. Não tem nada a ver com o marceneiro da Bíblia. Nada a ver. Mas, enfim. Tem hora que eu dou umas escapadas assim, né? Pra vocês entenderem meu coração. Mas, enfim. Sigamos o texto. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E é interessante que no capítulo 11 foi falar que pela fé. Então a fé era um meio. A fé era um mecanismo pelo qual eles conseguiram fazer grandes coisas. E aqui no Hebreus 12 vai falar que nós temos um objetivo. Olhar o quê? Firme. Porque tem como você olhar não firme, senão eu não teria dito. Porque tem gente que olha assim para Jesus, ó. Né? Ou olha meio assim. Tem gente que olha assim, não olha? Tem gente que olha assim para Jesus, ó. Sabe aquele olhar de... Né? Mas o autor vai dizer que você tem que olhar o quê? Firme. 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 E parece tão óbvio. Mas não é tão óbvio. Não é tão simples. E aí ele vai dizer que esse Cristo, ele é o autor. E ele é também o quê? O consumador. Quando vai essa palavra autor, não fala só no sentido que teve a ideia, mas vai dizer também alguém que executou a fé. Ou seja, é aquele que proveio, aquele que é o prototocos, né? Aquele que é o criador da fé. Por isso que ele é o autor. E vai falar que ele é o consumador. Porque vai dizer que ele é o princípio, mas vai dizer que ele também é a finalidade e propósito. Então, o propósito da fé não é você ser feliz. O propósito da fé é que você consiga, com essa fé, cumprir a vontade de Deus. Adivinha qual é a vontade de Deus?
na Bíblia, fala que Deus tem um propósito. Um propósito. Romanos capítulo 8, 28 e 29. Que nós fomos chamados para ser o quê? Conforme a imagem do seu único filho. Sabe para que você tem que usar a fé, meu irmão? Para ser como Jesus. Porque é difícil. Vamos falar a verdade. Ser cerrado ao meio, será que é fácil? Não. Decapitado. Mas não vamos longe, não. Perder o emprego é difícil, meu irmão? É difícil. Quem falou que não é? Perder alguém, né? Como vocês experimentam. Perder alguém que a gente ama tanto é fácil, meu irmão? Não é. Não é, ué. Mas quem falou que ia ser fácil? Satanás. Entende isso, não? Lembra quando ele levou Jesus lá, André? Ele pegou Jesus e levou pro deserto? Falou, Jesus, rapaz, deixa eu te falar, você sabe quem você está falando? Imagina Jesus olhando pro capeta. E o capeta fez uma proposta para Jesus. Né? Se você se prostrar aqui, Jesus, pode ser só de um joelho, só precisa ser dois, não. Olha aqui que eu vou te dar. Imagina a audácia do capeta. Será que o capeta sabia com quem estava falando? Será, gente? Sabia ou não sabia? Sabia. Segundo a Bíblia, o Logos, que é Cristo, ele é o agente criacional de Deus. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então, tudo aquilo que Satanás está falando era de quem? De Cristo. Mas Satanás é o pai da mentira. Então, tá vendo? Engano. Satanás engana o tempo todo. Se você se prostrar, tudo isso aí, ó, eu vou te dar. Imagina o dono das terras olhando, safadinho, né? É igual você pegar um fazendeiro, levar tá nessa terra aqui, e ele sabe que é dele. Essas terras aqui, ó, se você me dá uma, né, eu te dou essas terras. É mais ou menos isso. E depois ofereceu glória para Cristo. E sabe por que é importante entender? Porque ele ofereceu glória para Cristo. Porque aqui vai dizer no texto que em troca da alegria que estava proposta, e ele vai falar, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Essa expressão ignomínia, não fazendo caso da vergonha, do abuso que foi feito com ele. Quando você olha na cruz de Jesus, a Igreja Católica, de maneira, não sei, não vou falar o nome, não tem nem nome para isso, mas de maneira desrespeitosa, vamos falar assim, pôs um lencinho tampando. Pudica. Como? Mas Jesus fala que foi crucificado pelado, nu. A intimidade foi completamente exposta por Jesus. E fala que ele não levou caso da ignomínia, da vergonha, porque naquela época, se você tivesse um filho crucificado, você podia mudar do país, porque a vergonha se estendia para toda a família. Tanto que quando Jesus foi crucificado, os discípulos se trancaram na porta, dentro de um quarto, e ficaram desesperados. Meu Deus do céu. Eles vão vir atrás de nós agora. Porque na época matava o líder e matava todo o seguidor. Porque você tinha que eliminar o quê? A maneira de pensar. Tinha que eliminar a cabeça de pensar. Por isso quando um rei conquistava um país, ele falou, mata o pai, a mãe, o tio, o avô, o cachorro, os primos, primeiro, segundo, terceiro, até a 10ª geração. Por quê? Porque vai que algum ali pensa igual esse rei. Então mata todo mundo. Então você pensa, rapaz, vai vir com isso pro nosso lado. Porque até Jesus falou que quem quiser vir após mim, né, que vocês me tomam sua cruz, ó. Rapaz, esse negócio vai ficar feio pro nosso lado. E ficou mesmo. A história fala que ficou feio. Mas aí vai dizer que ele é o autor e ele é o consumador da fé. Eu não vou falar da fé, que a gente já compartilhou tema sobre isso, mas eu quero dar um destaque. Não confunda fé com pensamento positivo. Ai, vai dar certo, vai dar certo. Aí você casa e chega a botar um ovo. Porque o mundo, Platão ensinava sobre isso. Então você acredita que, né, mais uma vez, você acha que pensar tão bem sobre aquilo que vai acontecer. Pode ser que até Satanás olhe assim e fale, rapaz, vou fazer para achar que foi. Porque não tem condição, gente. No capítulo 11, Hebreus 11, 6, 11:1 vai falar assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam, que não se vê, e a convicção das coisas que se esperam. Em Hebreus 11:6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele exista. Aí vai falar aqui no Hebreus 12, fala olhando então firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Cristo. Ele foi que criou a fé, e ele criou a fé com um propósito. Qual é o propósito?
Ele mesmo. Para que você possa olhar firmemente e reconhecer que aquele é a única esperança que você tem. A esperança não está no carro, não está na casa, não está na saúde. A esperança definitivamente não está em nada desse mundo. Meu irmão, se tivesse algo nesse mundo, Jesus não teria necessidade de vir. É simples. Ele ia mandar um fax, um e-mail ou um SMS e falar para você onde estava o pote para você ir lá e pegar. Onde estava a cura para os problemas. E segue o texto. O qual, em troca da alegria que estava proposta. A pergunta é, qual alegria estava proposta? Isso é para mim? Qual, meu irmão? Qual alegria, meu irmão? Pensa nos momentos de Jesus na cruz. A igreja. A igreja. A igreja. Por isso nós falamos com muita responsabilidade isso. Nesse mundo, não existe nada absolutamente mais importante para Deus do que a sua igreja. Qual é a evidência disso? A Bíblia diz que Jesus vai buscar a igreja, não vai buscar mais nada. A igreja. A igreja. Mais nada. Ele não vai pegar uns carros do Tesla lá, falar, lá não tem, vou levar uns 3 aqui, ou não vai levar nada. Sabe por que eu estou falando isso? Para que você não caia no engano de achar que alguma coisa nesse mundo vai substituir a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Parece óbvio. Mas, por exemplo, a Europa viveu isso. Quem veio da Europa ou está lá ou já passou por lá, a Europa vive hoje um pós-Deus. Tipo assim, Deus é alguém que não existiu. Literalmente. Por quê? Tudo funciona. E aí, meus irmãos, aí você vai entender por que de repente, no mundo, acontece uma guerra. Bum! Aí você fala, nossa, se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Essas são as perguntas do estudante de primeiro ano de filosofia. Ele aprende a fazer essa pergunta no primeiro ano. Aí vem um autor e fala assim, se Deus é justo, por que Deus não matou você antes de pecar? Boa pergunta também, não é? Mas eu vou te falar uma coisa. Até em uma guerra, Deus é glorificado. Ah, Thiago, eu não acredito nisso. Se você for ler a história de Israel, Israel sempre se corrompeu. Aí Deus vem e fala assim, eu levantarei um rei. E o nome dele era Nabucodonosor. Ela fala que quem levantou ele foi Nabucodonosor. Agora imagina, André, o povo orando para Deus. Deus, assim, nós é seu povo. Hein? Deus, nós vai na igreja, Deus. Deus, nós andamos com a roupa igualzinho você mandou andar. Deus, nós temos um cordeiro, nós mata todo ano lá pra você. Ô Deus, deixa eu falar uma coisa, as mulheres estão aqui, as mulheres estão caladas, não deixa as mulheres falar na igreja. Deus, olha os meninos, se mete a vara. Aí Deus fala assim, mas vocês estão com outro Deus? Mas é outros deuses, o que tem a ver outros deuses? Que Baal, que tadinho de Baal? Baal é insignificante, Deus. E vem Deus e fala, então tá bom, vocês pediram ajuda? Eu vou levantar Nabucodonosor. Que maneira de Deus ajudar estranha? Porque Deus sabe que o ser humano não aprendeu a lidar na bonança. A abundância para o ser humano é algo terrível. Talvez por isso, em Lucas 19, Jesus vai falar que é mais fácil um camelo passar por dentro da agulha do que um rico. Deixa eu explicar uma coisa para você, simples. O texto, quando fala que é mais fácil um camelo passar dentro da agulha que o rico entrar no reino do céu, esse rico que Jesus está falando aí, não é alguém que tem muito dinheiro. É também, mas é alguém que aprendeu a não depender de Deus. Esse é um problema sério. E vamos falar uma coisa, que o dinheiro tem uma dinâmica interessantíssima. Rapaz, eu não sei se é assim, mas eu acho que, pensando assim, Deus deve olhar do céu e o nível de oração aumenta a partir do dia 15 do mês, assim, ó, 15, 20. Porque no dia 5, meu irmão, sexta-feira, rapaz, o nível de oração deve ser 0, assim, ó. Aliás, Deus deve ter uma folga do dia 1º ao dia 12, 15. Mas do dia 16 em diante, as orações devem aumentar. Eu tenho certeza. Não tem como a gente saber disso, mas na minha cabeça não tem outro jeito. Sério. Porque vai chegar no final do mês, o cara vai falar, meu Deus, eu lembrei agora que eu preciso de Deus. Deus, me ajuda. Porque eu não vejo saída.
Deixa eu te falar, isso é assim com você, isso é assim comigo, e isso é assim com qualquer ser humano. Aí de repente você pega um homem mais rico do Berlândia, mais rico. Aí pega um câncer, que chega no médico, eu quero pagar, o doutor fala, não adianta. Mas como isso está acontecendo comigo? Não. Eu vou pagar o melhor médico. Aí vai ouvir o melhor médico do mundo. Fala, não, mas realmente, não tem o que fazer. Então, nós vamos jogar um remédio aí. Mas se... É a história que eu conto aqui do cara que vai no médico, né? O cara chega no médico, vai uma vez, 2 vezes. Aí na quinta o médico fala assim, agora, meu irmão, só Deus na causa. Agora é só Deus. Por que não foi no início? É porque nós aprendemos o quê? A ser materialista. Nós não aprendemos. Gente, fala uma coisa, isso é eu e você. Nós não aprendemos a depender de Deus. É por isso que nós temos que respeitar muito, por exemplo, um missionário que aprendeu a depender de Deus. Alguém que chega numa cidade estranha, não sabe o que vai comer hoje à noite, e ele chega na dependência de Deus. Porque ele aprendeu a viver pela fé. Pela fé. Gente do céu, pela fé. Acho que só essa pela fé daria um tema gigantesco. Pela fé. Sabe por quê? Porque Romanos 1 vai dizer que o justo vai viver pela quantidade de trabalho que ele tem. O justo viverá pela fé. A pergunta aqui é, quem é o justo? Quem é o justo? Hã? O justo é aquele que foi justificado por Cristo. Sabe o que é ser justificado por Cristo? É Jesus como seu advogado pegando a sua mão, falando, Deus, tá vendo essa mulher aqui, ó? É o que ela merece é morte. Tá aqui a lista de pecados que ela cometeu, desde o dia que ela nasceu. Tem um pecado aqui de 1 ano e 1 mês. Tem. Pior que tem. Eu tenho filho pequeno, eu sei o que eu tô falando. Né, amor? Aí vê lá, agora imagina a contabilidade disso. Aí de repente esse cara fala assim, o juiz fala assim, ok, alguém tem que morrer. E ele, beleza, concordo com você. Então ele se joga na frente, agora fala, pode matar. Porque uma vez gerado o pecado, morte. Só que ele interrompe essa morte, porque ele pula na frente. E ele recebe essa morte no seu lugar, não por você. Você entende a diferença ou não? Deixa eu explicar a diferença para você entender. Porque é importante explicar isso. Eu posso dizer que eu vim na igreja por você. Andréia, eu esqueci o nome do seu esposo. Van, eu queria dizer que eu vim aqui hoje só por você. Estou dizendo o quê, Ivan, para você? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você é importante. Quero dizer que você é especial. Quero dizer que você é valoroso. Mas a Bíblia ensina que Jesus não morreu por você. A Bíblia diz que ele morreu no seu lugar. Agora, vou mudar a expressão, você vai entender. Van, eu quero dizer que eu vim aqui hoje no seu lugar. Qual a diferença? Qual a diferença? Eu vim por você e eu vim no seu lugar. Tem diferença? Tem. Qual é a diferença? No seu lugar, você não existe, Ivan. Entende isso? Para que eu venha no seu lugar, você não veio. Literalmente. Portanto, o que Jesus está dizendo é que essa morte substitutiva é alguém que tomou o seu lugar, que deveria ser seu lugar. E é esse cara que foi salvo, ser salvo é isso, é alguém que recebe essa justiça. Isso é o justo. Porque tem muita gente que acha assim, nós somos os justos de Deus, quem aqui é maravilhoso? Quem aqui não pega eu? Não é isso que está falando. Justo é alguém que encontrou perdão. Justo é alguém que foi alcançado pela graça, pela misericórdia. Fala, nossa, todos os meus pecados foram perdoados. Esse é o justo. Não é aquele que fez coisas maravilhosas, que foi a igreja, que tomou... Não, isso não é justo. Pode ser um proselitaço, mas não tem nada a ver com isso. Portanto, quando vai dizer que o justo pela fé viverá, nós não vamos viver por outra coisa, mas o mundo está nos ensinando que nós vamos viver por outros meios. E curiosamente, todos esses meios têm um único objetivo, a minha alegria. A minha satisfação.
Aí vem o escritor de Hebreus e fala que eles foram cortados ao meio. Homens tais que esse mundo não era digno. Aos olhos de quem? De Freud? Jung? Dalai Lama? Papa Francisco? Vamos continuar para a gente ir para os finalmente. E diz que Jesus, olhando isso, ele não fez caso da vergonha. Porque ele viu algo que estava proposto. Meu irmão, eu falei isso aqui numa mensagem anterior. É uma das coisas mais difíceis na fé cristã, é esperar. É esperar. Eu não sei se você, quando está esperando alguém para te buscar, você fica nervoso, já viu? Mas ele marcou 10 horas, já são 10h30. Eu não tenho que esperar. Porque isso faz... Ninguém gosta de esperar. Quem aqui já fez comida, fogão de lenha? Quem já fez? Já fez. Como, demora fazer comida de fogão de lenha? Quanto tempo? Fazer um almoço, por exemplo. Tem que começar que hora para comer que hora? Como é que é? Meio-dia. Aí hoje, o cara passa pro supermercado, pega uma lasanha e põe no micro-ondas, 15 minutos, o pé tá assim, ó. Não é? Olha o pezinho, ó. E pode ser que seja a mesma pessoa que comeu no fogão de lenha. Porque o ser humano não gosta de esperar. Por isso que a palavra esperança é tão importante para nós. Perseverança. Espera no Senhor. Espera no Senhor. E olha para o mundo. Tá vendo? Olha para o mundo. Olha para o mundo. E aí a gente deixa de olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. E por quê? Porque segundo ele mesmo, o justo... Quem é o justo? Boa pergunta, né? Mas quem é o justo? É aquele que encontrou perdão. Aquele que encontrou perdão, segundo a Bíblia, foi feito justo. E sabe, Ivan, pode ser que as pessoas ao seu volta falem, mas o Ivan é justo? Não importa. Se Deus olhou você e te perdoou dos seus pecados, você é justo. Mas duvidaram até de Jesus, vai duvidar de você, meu irmão? Esse aí, filho de fornicação, foi assim que foi chamado. Esse aí, filho de... Esse aí, rapaz, eles vão olhar para você e falar, esse aí. Pensa no ladrão da cruz, velho. Esse ladrão da cruz? Esse aí? Você já parou para pensar que aquele ladrão da cruz inaugurou o paraíso antes de Abraão, Isaac e Jacó? Porque hoje estará comigo no paraíso. Imagina Davi burrado agora. Morto. Como assim? Um ladrão, bandido, isso aqui que ela estava sendo crucificado, na igreja não estava indo. Ele deve ter aprontado uma par de crimes. Mas sabe, eu imagino a cena, porque a gente não estava lá, mas eu imagino a cena daquele ladrão olhando para Jesus. Talvez o último esforço da vida dele foi olhar firmemente, porque a cabeça já estava até caindo, e ele firmando o olho. Sabe por quê? Porque até aquele ladrão sabia que era a única coisa que ele tinha que fazer. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque essa fé é o meio pelo qual nós vamos chegar até o fim. E aí continua o texto, né? E fala que agora ele está sentado à destra de Deus. Isso fala de autoridade, isso fala de poder, isso fala de virtude, isso fala de capacidade. Nós não estamos nas mãos de qualquer pessoa. Por isso que quando você vai ler Romanos 8 com esse entendimento, faz todo sentido. Que vai falar porque todas as coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? O que Deus conheceu também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem do seu filho. Essa é a meta de Deus. Deus não tem uma meta de dar uma casa própria. Isso é coisa do Estado. A meta de Deus não é te dar um cartão de crédito. Deus não tem essa meta. Essa música que a gente cantou hoje é uma música que eu tenho até arrepio. É um lugar onde os sonhos não se abortam. Que sonho, meu irmão? Não é verdade? Que sonho da padaria?
Porque a igreja hoje está criando sonho para os que não sonhem. Aí se você tiver um grão de mostarda, tamanho de mostarda vai acontecer. Aí o cara tá lá, ele olha para uma mostarda desse tamanhozinho, grão, gente do céu, tô perdendo por uma mostarda. Vai, porque você não entendeu porque que Jesus está falando aquilo. Porque o cara quer usar aquele poder para quê? Para comprar um carro, para crescer, ficar... Não é isso que Deus está falando. Você quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar. Ué. É a maneira mais interessante. Vai trabalhar. Pronto. Eu falei para ele, acho que eu falei para... Foi para Letícia, vindo para cá. O ser humano tem várias formas de aprender. Várias. Uma delas é a observação. Vai, observa. Aprende. Faz, ué. Tem gente que tá nas trevas, né, que não conhece a Cristo, observa os outros, faz o que tem que fazer e pronto. Mas não é na igreja o quê? Dá problema. Crise. Cheio de 9 horas. Aí no final quer pegar essa fé e orar. Não tá errado, mas também não tá certo. Dilma Rousseff. Né? Pegando a Dilma aqui agora. Versículo 3. Presta atenção nessa expressão. Versículo 3. Considerai. Como é que está na sua Bíblia? Tem alguma versão diferente? Tá, o que mais? Refletir profundamente. E você? A sua? Considerai. E o texto vai falar, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo. E essa expressão considerai é interessante porque, de alguma forma, o ser humano ele toma decisões baseado em uma referência. É impossível não falar isso. Então ele vai comprar um carro, ele parte de uma referência, no sentido, tenho condições, não tenho, alguém comprou, não comprou o carro, esse carro dá muito defeito, não dá, ou seja, ele considera algo para tomar uma decisão. E o que a Bíblia vai falar agora é para a gente considerar somente uma coisa, e não várias coisas. Considerai uma coisa. Considerai aquele quem? Cristo, que suportou tamanha oposição dos pecadores. Vai dizer o texto, né? Contra si mesmo. Para quê? Para que você tem que considerar? Para que você não morra. Para que você não se fadigue. Por isso que hoje, com o tempo que você vai tendo com a igreja, quando você vê um irmão que está fraco, débil, no sentido, tá difícil, eu não aguento mais, você pode saber, meu irmão, você pode saber, tem pecado envolvido, se não tiver pecado, está considerando outras coisas, que não o Cristo. Considera qualquer outra coisa, que não o Cristo. Porque se essa pessoa está considerando Cristo, ela vai entender que até o que ela está vivendo faz parte de um grande plano de Deus para fazer dela o maior projeto arquitetônico que Deus já pensou. Sabe o quê? Fazer você igual a Cristo. Esse é um projeto arquitetônico complicado. Mas ele sabe que para que eu e você sejamos como Cristo, você vai ter que passar por uns desafios. O Cristo passou. Então considerai atentamente, é como se dissesse assim, para de pensar em tudo e considera só isso. A vida está muito barulhenta. Tá, meu irmão, esse barulho é para distrair você e eu. É só isso. Quando eu estou viajando com a família, às vezes a gente chega num lugar, e geralmente eu sempre chego perdido nos lugares. Aí às vezes o som tá alto, os meninos gritando. A primeira coisa que eu falo é, cala a boca. Que homem não consegue pensar quando tem alguém falando. Mas aí a mulher, André, como é que ela fica? Falei! Se tinha pecado, você quer? Se tinha pecado, você quer? Aí eu falo assim, pelo amor de Deus, silêncio. Que eu preciso o quê? Considerar que eu tô perdido, que eu preciso entender isso. Não é? Mas é verdade. Por isso que nós temos que baixar o barulho. Nós estamos ouvindo muitas vozes. Existem muitas vozes no mundo que não é de Jesus. Véio. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos mostraria qual é a voz dele. Nós reconheceríamos, essa é uma voz de Deus. Essa é uma voz de Deus. Agora, isso não quer dizer que você não vai estar confuso para tomar uma decisão. Não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que andar seguros. Né? Então, caminhar seguro na luz. Então a música fala assim, né? E essa luz é Cristo. Portanto, meus irmãos, como está escrito no texto, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa
alma. E esse desmaiando em vossa alma é uma coisa interessante, porque como que uma alma desmaia? Você olha para o irmão, parece que o irmão está morto. Ele come, ele toma banho, ele vai trabalhar, mas está morto. Morto. Porque a sua alma está morta. A sua alma está angustiada, desesperada. Eu acredito que aquilo não tem remédio, meu irmão. Está remediado. Você entende isso? Não? Se você orou, se você de alguma forma está buscando o Senhor da maneira como tem que buscar, agradar o Senhor naquilo que, né, que nos cogita, e se aquilo está vendo aqui, você tem que entender, Deus, graças por isso. Lá em casa, a Ieda já entendeu. Quando começa a usar, fala, Deus, a nossa oração, ensina rápido. Porque o objetivo é aprender, não é? Então, a nossa experiência dessa mudança, alguns conhecem mais o contexto. Mas a Ieda chegou na casa e falou assim, nossa, como eu fui tratada. É tão curioso que a casa não faz sentido para nós mais. Porque Deus destruiu qualquer possibilidade de ídolo. Nós fomos destruídos nesses 2 anos e quantos meses, amor? 2 anos e 1 mês. E era para a gente ter ficado 11 meses. 2 anos e 1 mês. Vou te falar, até para entrar na casa foi diferente. Gente, estou falando de mim mesmo. Eu brinquei com ele e falei, nossa, graças a Deus esse apartamento pequeno estava difícil, porque muito, né, não dava. Mas quando eu estou na casa também, eu falei, cara, tipo assim. Mas pode ser que se fosse antes, meu irmão. E eu lembro que a Ieda e eu falava assim, às vezes, nossa, mas por que isso está acontecendo? Gente, nós pegávamos um projeto que era para demorar 7 dias para ir na prefeitura, demorou 6 meses. Ou 9 meses, não sei quanto foi, para aprovar um projeto. Aí tudo que você ia fazer, dava errado. Eu falei, gente do céu, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não é que você está fazendo nada de errado, não. É que Deus está conduzindo a sua vida. Deus sabe do que você é feito. Aí não sei se você sabe, aí no dia, faltando 3 ou 2 semanas pra gente mudar, eu parei o carro na garagem. Aí eu acho que um demônio entrou dentro do carro, deu ré no carro, o carro desceu, bateu no carro. Eu tava, né, o Pedro viu lá, ó. Não, bicho. Aí eu cheguei, eu falei assim, não, já sou. Deus tá quebrando os ídolos tudo. Qualquer possibilidade. Mas por quê? Porque Deus não quer ser um amante na sua vida. E eu entendo isso. E é fácil, meu irmão? Não é fácil. Na hora, nossa, você quer xingar, culpar, na hora eu procurei um culpado, na hora assim, sabe? O cara desceu. Não, mas eu, verdade, na hora eu fiquei cego de raiva. Mas depois eu fui olhando pro carro e falei, nossa, que tratativa de Deus. E Deus está tratando, meu irmão. Né? Independente de onde você está, o que você tem ou não tem, Deus vai tratar porque Deus nos ama, segundo a Bíblia. Não porque nós somos seres, como é que eu vou dizer, amáveis, seres maravilhosos. Não, meu irmão. Ele te ama porque a Bíblia diz que ele é amor. Não há possibilidade de ele não amar. Mas não é por sua causa. Entende isso? Da mesma maneira que você não é justo por algo certinho que você fez. Sabe aquela, nisso aqui eu acertei. Não, você não acertou em nada. Pelo contrário. Se você tivesse acertado em algo, isso era meritocracia. E aí a graça não serviria para o contexto. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. A fé e a graça vem de Deus. Portanto, meus irmãos, aqui está uma receita de Deus para que você saia do desmaio que você está. Para que você e eu saiamos da nossa limitação, da nossa tristeza, angústia. Sabe como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E considerando o que ele fez na cruz do Calvário. Considere o que aconteceu na cruz do Calvário. Não se esqueça do que aconteceu lá. Aquele ato foi por amor, foi pela graça, pela bondade, misericórdia. Se Deus não faz aquilo, você não seria apenas um ignorante, você seria um pecador pro resto da vida. Ele mudou a sua história e a minha, meu irmão. Pela sua graça. Amém? Você pode ficar no seu lugar, eu quero orar com você, por você, também por mim. Eu quero, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos aprender a esse exercício. Porque é muito, meu irmão,
É ou não é muito fácil tirar o foco de Jesus? Porque amanhã é segunda-feira e todo mundo, quem tem, né, trabalho, vai ter que ir trabalhar. Segunda-feira tá aí. Os boletos parou de vir? Não. Não parou. E as dores de cabeça, as crises, as dificuldades. Vai vir, meu irmão. Não pensa que não vai vir, não. Não tem nem como orar contra. Mas tem como a gente orar para que a gente possa ser fortalecido em meio a isso. De poder conseguir ver Deus em todos os seus caminhos. Sabe o que é reconhecer Deus em todos os seus caminhos? É você olhar aqui e falar assim, rapaz, isso é de Deus. Aí o cara te olhar e fala, você tá louco, você perdeu o emprego. Eu falo, pois é, eu também até agora não entendi, mas eu sei que é, ué. Minha vida não tá jogada assim, igual joga um brinquedo no chão e depois uma hora ele cata. Não. Nós estamos seguros em Deus. Nós estamos seguros, confiados em Deus. E Deus, de alguma forma, ele vai respaldar a nossa vida do começo ao fim. Só que, segundo o texto, nós precisamos olhar o quê? Firmemente. Considerando o que passou na cruz. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Graças por Jesus Cristo. Graças pela sua morte substitutiva. Graças porque nós temos a plena consciência de que nós somos justos agora, mas ainda merecedores do inferno, da morte eterna. Por isso, Senhor, nós te damos graças, porque a sua palavra nos diz que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos pessoas bonitas, cheirosas, maravilhosas, para que o Senhor nos amasse. O Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores, depravados, delinquentes, mortos, inimigos de Deus. Por isso, graças ao Senhor, pela sua misericórdia, bondade e pela sua incrível sabedoria ao nos alcançar por meio da cruz. Que nós possamos, Senhor, olhar firmemente para o autor e para o consumador, para o alfa, para o ômega, para o princípio e o fim, para a finalidade e o propósito que é a nossa fé, que é Cristo mesmo. Nós somos do Senhor agora porque fomos comprados por um alto preço e por isso temos que glorificar o Senhor com nossos corpos e com nossos espíritos, os quais pertencem ao Senhor. Senhor, nós sabemos que não somos merecedores de nada disso, mas queremos nos atrever nessa manhã e pedir ao Senhor ânimo, força, fôlego, coragem, para que nós não deixemos a nossa fé esmorecer, Senhor. Nós fomos revestidos com todo o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque nós também ressuscitamos juntamente com Cristo na sua morte. E agora temos Cristo encarnado, temos o Espírito Santo, temos Deus mesmo encarnado em nós. E nós não deveríamos temer a mal nenhum, porque o Senhor está em nós e a nossa esperança está no Senhor. No mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos uma fé coerente, uma fé consciente de que o Senhor está cuidando de nós, nos fortalecendo, nos animando, encorajando. E eu peço, Senhor, que nessa manhã você encoraje todos os meus irmãos e encoraje também a mim, Senhor, a prosseguir crendo nesse Evangelho, naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Graças, Senhor. Graças por Jesus Cristo. Graças por essa grande nuvem de testemunhas que nós temos encontrado, Senhor. E nessa manhã eu rogo ao Teu Espírito que nesse momento possa abundar na vida de cada um de nós, Senhor, nos enchendo de coragem, de ânimo, disposição, para que no fim o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja reconhecido, para que o Senhor seja lembrado por aqueles que não o conhecem, por meio das nossas próprias vidas, encarnadas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por essa manhã, que o Senhor seja o objeto do nosso culto, que você seja o alvo do nosso culto, que você seja a única meta nossa nesse culto, a sua glória e mais nada, Senhor. Te damos graças e louvamos e oramos agradecidos no nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, Cristo Jesus.
Amém.